Olá, shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov, Moreh Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana para estudarmos e trazermos alguns comentários a respeito da Parashá que estaremos estudando esta semana, que é a Parashá Pinehas. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 17 do mês de julho do ano de 2022. E o calendário judaico, hoje, dia 18 do mês de Tammuz, do ano de 5.782. Primeiro dia da semana, que o Eterno abençoe a todos, nossos amigos, nossos internautas, a toda a comunidade, a família Anusim Brasil, todos os nossos amigos, internautas, a todos quanto têm nos acompanhado em nossas transmissões, que têm participado junto conosco em nossas transmissões. Que o Eterno, o bendito seja Ele, os abençoe grandemente. Faremos então a leitura da primeira aliá da Parashá desta semana, Parashá Pinehas, 41ª porção, leitura, terceiro ciclo, ano 5.782. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar baru mikol ha'amim venata lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E falou o Eterno a Moshe dizendo: Pinehas, filho de Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumiu os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome dos filhos de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbi, a midianita, filha de Tsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardes, como com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. E foi depois da mortandade, falou o Eterno a Moshe e a Elazar, filho de Aharon, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos em diante, pela casa de seus pais, de todo aquele que ingressar no exército de Israel. E falaram Moshe e Elazar, o sacerdote, com eles na planície de Moabe, às margens do Jordão, na altura de Jericó, dizendo: o censo se fará na idade de 20 anos em diante, como ordenou o Eterno a Moshe e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah timet ve'hayolam atah betorreno Baru atah Adonai noten hatorá. A primeira leitura, então, a primeira aliá,
Números, né? Capítulo 25, do versículo 10 até o capítulo 26, verso 4. Primeira aliá, nós comentamos um pouquinho já no Shabat acerca do que fez Pinehas, filho do sacerdote Elazar e neto de Aharon, né? Pinehas, segundo nos diz a Torá, desviou a ira do Eterno de sobre os filhos de Israel. Nós comentamos na Parashá o que aconteceu com Bilam, né, o feiticeiro que foi contratado por Moabe e por Balaque, né, que era rei dos Moabitas, e Bilam, mesmo sendo impedido pelo Eterno de amaldiçoar o povo de Israel, ele deu uma ideia, né, de forma que Balaque poderia, segundo a sua ideia, as suas palavras, ele poderia sim causar um grande mal ou até mesmo destruir o povo de Israel, usando as mulheres, as moças, jovens que existiam ali no povo. E vimos que foi isso que Balaque fez, usando as suas jovens, as mulheres jovens. Elas seduziram os homens judeus e esses então coabitaram com ela. E o agravante, né, o que mais pesou e que realmente gerou a ira do Eterno foi o pecado da idolatria, quando eles adoraram Baal Peor, que era o deus dos Moabitas. Então, Pinehas agiu naquele momento e matou este homem judeu que havia trazido para dentro de sua tenda uma mulher midianita, né? Zimri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. Então, essa foi a causa da grande ira, e foi o que Bilam, na verdade, falou para Balaque, dizendo que se conseguisse provocar a ira do Deus de Israel, ele mesmo acabaria então punindo o próprio Deus. Na verdade, quem causou a ira do Eterno foi o próprio judeu, né? Então, por meio de suas atitudes de idolatria, pecado de idolatria, e trouxe toda esse problema, a mortandade de 24 mil homens dentro dos filhos de Israel. A aliá de hoje, ela vai falar de Pinehas, o filho do sacerdote, que desviou a ira do Eterno de consumir, né, os filhos de Israel. Então, existem pessoas que realmente procuram sempre apaziguar as situações, acalmar os nervos de outras pessoas, para que não haja contenda, para que não haja desavença, para que não haja briga. E por outro lado, tem aquelas pessoas que têm como prazer causar contenda, divisões e causar realmente problemas, às vezes até familiares ou até conjugal. Então, se tem aquela pessoa que busca apaziguar, existem aquele que, como diz o ditado, gosta de colocar lenha na fogueira, né? Então, assim como Pinehas, que viu que
tomou a atitude, né, diante do que estava acontecendo, gerou toda, aplacou, como diz, acalmou a ira do Eterno, de forma então que morreram os que tinham de morrer, e Deus então, o próprio Eterno, cessou a sua ira. A sequência da primeira Aliá, na leitura de hoje, fala sobre o censo, né, que foi promovido, foi ordenado pelo Eterno, que os filhos de Israel fosse realizado um censo. E normalmente quando Israel, ou por meio de uma batalha, ou por meio de da atitude do Eterno de punir as pessoas que se levantam contra o próprio Deus ou contra a própria liderança do povo, vimos que sempre ocorreu um censo, uma nova contagem do povo depois dessas situações. E o próprio comentarista da Torá, Rashi, vai dizer que são muitas as razões que levaram o Eterno a ordenar contar aqui a congregação dos filhos de Israel. Então, o Midrash Bamidbar Rabá 21:5 diz que em todo lugar onde os israelitas tiveram que sofrer mortandade, foram contados assemelhando-se ao caso do pastor em cujo rebanho entram os lobos devoradores, né, para matarem os seus carneiros. Então, o pastor conta, na verdade, para saber quantos ficaram. Então, uma outra explicação, segundo o que Rashi traz aqui, o censo, a contagem, que ocorreu, uma outra explicação é que, saindo os filhos de Israel da terra do Egito, foram entregues a Moshe, e de forma contados, conforme a própria Torá define o número dos filhos de Israel que saíram. E há uma terceira razão para esse censo, para essa contagem, segundo Rashi, é que a Torá, ao enumerar aqui as famílias de Israel, logo o assunto que ocorreu na adoração de Baal Peor, que quer mostrar que estas sempre conservaram a sua pureza familiar e integridade moral. Então, o erro de Zimri, conforme o capítulo 25, verso 14, foi um dos casos singulares e únicos na história de Israel, e por isso causou indignação entre o resto do povo, né, que geralmente conservou a sua pureza, sempre conservou a sua pureza intacta. Então, é isso, né? Cabe a nós também sempre procurarmos apaziguar qualquer tipo de situação, e para que de forma possamos também ajudar as pessoas a voltarem ao caminho e não se perderem pelos seus caminhos. É isso então, por hoje nós ficamos por aqui na leitura da primeira Aliá. Estamos começando uma nova semana e quero aqui desejar a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família no Sim Brasil, um Shavuot Tov, uma ótima semana, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Shavuot Tov, Boker Tov, bom dia.